Glória a Deus. Amém? Apóstolo Renan e a apóstola Nelma são os pastores dessa casa. Você que nos visita essa noite pela primeira vez, são os pais espirituais dessa família. Eles estão hoje ministrando numa das igrejas debaixo da nossa cobertura, o Ministério Apostólico Corban, que é pastoreado pela Neise, pastora Neise, pastor Galber, aqui em Nova Sepitiba. Essa noite eu quero compartilhar com vocês um pouco do que foi o dia de ontem, o Dia Global de Evangelismo, e liberar a palavra que Deus plantou no meu coração para essa noite. E eu quero chamar aqui a Mariana, que daqui a pouco ela vai para a salinha, vai fazer uma apresentação. E ela quer falar uma palavra para a igreja, amém? Está preparada? Hoje em casa eu falei que eu queria muito falar hoje sobre o evangelismo também, porque se a gente parar de visitar as pessoas, elas vão se esquecer de Deus. Agora as pessoas já podem estar bebendo, já podem estar fumando. E agora a gente não pode deixar isso, a gente tem que salvar o nosso mundo. Amém. Eu disse, Mariana, os adultos precisam ouvir isso. Irmãos, eu não ensaiei isso não. Ela falou isso em casa. Pai, a gente tem que visitar, porque nessa hora já voltaram a beber, já voltaram a fumar, a gente tem que visitar. Amém? Quero reforçar que nós temos inscrições para o acampamento. Aliás, as inscrições já terminaram, mas tem os pagamentos que têm que ser efetuados. Então, se você tem parcelas para quitar, aqui no final, o pastor Paulo, a pastora Viviane, a equipe estão aqui à minha esquerda, nessa mesa, para você ir lá, dar uma posição a respeito do pagamento, se não tem hoje o valor, mas pelo menos programar esse pagamento das suas parcelas, para não deixar acumular. O acampamento já está aí em setembro, está se aproximando. Essa noite eu quero falar sobre pregar a Cristo, anunciar a Cristo. Tem algumas fotos, está preparada em cima? Tá? Amém. Sempre quando eu estou é você, né? Glória a Deus. Vamos ver um pouquinho do que foi o dia de ontem. Ontem foi o Dia Global de Evangelismo. Olha aí os nossos jovens, com os cartazes criativos. Pode ir passando que eu vou narrando aqui, igual narrador de futebol. Olha aí, equipe de mulheres, Marcela e Milena, que nos ajudaram muito nesse dia. Jovens artistas, criativos, fizeram cartazes, foram anunciar Jesus. Estavam lá, fizemos uma marcha 14h lá em Nova Cidade. Já desde amanhã algumas visitas foram sendo feitas. E 2 horas nós marchamos pelo bairro, convidando para 4 horas, onde teria um show na Praça Esmeralda, lá dentro de Nova Cidade. A gente teve peça, teve dança e uma mesa. As irmãs levaram bolo, levaram salgadinho, e a gente ofereceu essa mesa, esse lanche. Esse foi o momento do pastor Paulo, tio pastor Paulo, brincando ali, uma nova versão de Galinha Choca, não é isso? Com as crianças. E esse momento foi que começou a chamar, né? As crianças foram se aproximando e depois elas lancharam e a gente teve pregação e salvação naquele lugar. Foi um dia muito produtivo. A gente conseguiu ver debaixo dos nossos olhos a graça de Deus ali. A gente se esforça para organizar um dia desse, mas depois as coisas vão acontecendo assim, muito além do que a gente imaginava. Minha sogra ministrando lindamente lá, falando um pouquinho para aquele público, não só de crianças, eles também trouxeram os adultos, trouxeram seus pais para participar com a gente. E a gente fez um auditório. Pessoal muito novo, dançando, e as pessoas que estavam comigo, teve uma adulta que comentou, queria que eu vou trazer meu filho na igreja. A mulher comentou comigo, porque eu queria que meu filho jovem fizesse o que eles estão fazendo. A gente não faz ideia, né, de como isso prega, de como isso dá testemunho. Essa foi a peça de teatro apresentada lindamente. Olha aí, nossos artistas. Rosângela, Daiane, Daniel e a equipe. Depois desse momento nós fizemos um apelo e muitas crianças e alguns adultos vieram à frente, entregaram a vida a Cristo lá na praça. Deus marcou um encontro com eles. Uma pantomima, onde ela falava, né, que ela foi atraída por cores, por um mundo muito colorido que o diabo apresentou para ela. Depois ela ficou amarrada, presa naquela caixa.
que eram só distrações. E ela estava sendo ali manipulada pelo inimigo totalmente. Aquela palavra acertou o coração das pessoas ali, eles ficaram atentos. Amém. Jesus aparece no fim. Aí você começa a ver o resultado, né? Tudo que a gente faz tem como resultado, como propósito, tocar essas pessoas. Agradeço aos irmãos que estavam lá atentos, orando, abraçando muita gente. Teve uma irmã hoje que veio, que trouxe um grupo de crianças. Não sei se já subiram as crianças, acredito que sim. Um bom grupo de lá estava aí hoje. Nós oramos por Nova Cidade no término, declaramos sobre aquele lugar. Amém? Vamos aplaudir a obra do reino de Deus. Por que algumas pessoas têm dificuldade em evangelizar? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Há 15 anos, deve ter 15 anos, se não me falha a memória, ou 16 anos, eu prego neste lugar sobre evangelismo. Eu dou aula. Foi a primeira matéria que eu fui convidado para ser professor aqui na igreja. Eu vou falar bastante da minha história aqui, com esse tema. E como Deus foi fazendo a transição na minha cabeça, no meu entendimento. Porque se a gente não entende, a gente tem a prática errada. E que você permita o Espírito Santo fazer uma transição na sua vida também. E você se enxergar como alguém que pode anunciar a Cristo. Se uma menina de 6 anos vem aqui e fala, você pode também, não só no microfone. Não precisa de microfone, aliás. Não precisa nem de palavras. A moça que estava comigo no carro de som, ela é de uma rádio. E ela ficou impactada de ver os jovens carregando cartolina na rua, né, pregando a Cristo. Então não precisa nem falar, mas ter uma atitude, um testemunho comprometido com Cristo. Eu quero ativar a tua vida nessa noite nas coisas que eu mesmo, ao longo dos anos, fui sendo ativado, preparado por Deus. Amém? Eu tenho observado pessoas com muita dificuldade quando se fala de evangelizar, de pregar a Cristo, porque a gente tem algumas ideias erradas na cabeça. Abre comigo em João capítulo 17. Essa é a oração, a última oração de Jesus. João 17, 18. Você está comigo, amém? A gente vai ler no Evangelho de João, João 17, e depois a gente vai para João capítulo 1. Mas no capítulo 17, versículo 18, Jesus diz: da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Da mesma maneira como o Pai enviou Jesus, então a gente tem muito para aprender sobre o envio do Pai sobre o Filho. Esse ano é o ano da graça da filiação. E como esse tema tem mexido comigo na minha prática cristã, porque eu sempre fui muito zeloso, gente. Eu sempre fui muito... Eu acho que eu posso dizer que eu tinha a revelação do Senhor e do servo. Mas essa revelação do Pai e do Filho está caindo no meu coração. E eu tenho pensado, Senhor, eu quero ler a Bíblia entendendo a revelação do Pai e do Filho. Da mesma maneira, o envio de Jesus para a sua igreja cumprir o ID, não é o envio do Senhor e do servo, é o envio do Pai com o Filho. Da mesma maneira como eu enviei Jesus, é essa maneira que eu te envio. Porque a gente toma evangelismo como obrigação. Eu era zeloso ali. Eu me lembro de tempos aqui que a igreja tinha 100 membros. E vinha 4 quando marcava evangelismo. Eu era um dos 4. Era 4% da igreja, exatamente, né? Às vezes o número da igreja aumenta, mas a porcentagem ainda é a mesma. Era 4%. Mas por quê? Eu ainda vinha com aquele entendimento de tenho que fazer. É minha obrigação. E às vezes você acha que orar é obrigação, que ler a Bíblia é obrigação. Quem quer crescer entende que essas coisas fazem parte de uma rotina espiritual saudável. Mas isso tudo é natural numa relação de pai e filho. Eu tenho falado, Senhor, eu quero dizer para a igreja hoje,
falar sobre evangelismo num contexto de pai e filho, do que o pai espera que você faça. Você não tomar isso como se você fosse um escravo, muitas vezes fazendo por submissão. Vou fazer porque a minha igreja convocou, vou fazer porque é uma convocação, vou fazer porque eu sou obrigado, vou fazer porque o meu líder de célula espera que eu faça. Da mesma maneira, o texto de João fala, como o Pai me enviou. Eu posso imaginar o pai e o filho conversando. O filho viu a necessidade, entendeu que ele era a resposta, que ele era a solução. E ele falou, pai, eu vou. Da mesma maneira como o pai o enviou, ele espera que você também veja a necessidade e seja voluntário para ir, para fazer. E como é que foi esse envio? Foi em carne. Jesus encarnou, tá? Ele não reencarnou, tá? Reencarnação não é a doutrina bíblica. Ele se fez carne uma vez só. João 1,14. Vai para lá? A maneira como o Pai enviou Jesus ao mundo. Uma razão pela qual as pessoas não evangelizam é porque, em geral, a gente tem uma ideia errada de evangelismo. A gente pensa que evangelismo é uma coisa fria, é uma coisa distante das pessoas. A gente fica ensinando muitas vezes as técnicas. É legal aprender uma coisa ou outra, vai ser útil em algum momento. Você aprender as 4 leis espirituais. Você sabe o que são as 4 leis espirituais? Ensinar o plano de redenção para alguém. Ensinar que Deus criou o homem perfeito, que o homem pecou, que Jesus morreu para salvar dos pecados e que agora você tem que viver uma nova vida. São 4 pontos. Você aprende ali a pregar o evangelho de uma maneira rápida. Só que aí às vezes a gente fica tão enrolado, querendo decorar o que eu falo, o que eu prego, e querendo falar coisas artificiais. Eu vou falar um pouquinho do que eu fazia também, tá? Eu era bastante artificial nisso. Eu chegava para as pessoas assim, Jesus quer te fazer muito feliz. E eu não era feliz, eu era crente. Você não precisa pregar uma coisa que você não vive. Se isso colou no teu coração, anota. Você não precisa falar uma experiência que você não tem. Só prega aquilo de Jesus que você experimentou. Você recebeu Jesus, experimentou alguma coisa? Porque todos nós estamos no processo, gente. Todos nós estamos no processo. Você não precisa falar daquilo que você não viveu. Então, se você experimentou alguma coisa com Jesus, fala disso. Não precisa falar uma coisa assim, prometer coisas que você não vive. Prometer coisas que não são de verdade. João 1,14 diz que a maneira como o Pai enviou Jesus foi assim. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a do único Filho do Pai, o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então vamos estudar esse texto aqui. O verbo, Jesus, a palavra, se fez carne. Nós precisamos nos fazer carne. Como assim? A gente já é de carne. Mas às vezes o nosso evangelismo consiste em palavras, um vocabulário muito distante. A gente chega para a pessoa com uma frieza assim e fala, fulano, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa experimentar redenção, você precisa mergulhar no bálsamo de Gileade, e fala coisas assim que não faz significado nenhum para a pessoa, que não significa nada para aquela pessoa, né? Às vezes nós somos artificiais, a gente precisa habitar entre eles. É isso que o texto fala, o Pai enviou o Filho para habitar entre eles. O nosso evangelismo às vezes consistia em viver isolado do mundo. Isolado, crente não falava com descrente. E aí, depois, quando encontrava, era para convidar para a igreja. A gente fazia isso muitas vezes, a gente não queria ser visto como uma pessoa esquisita, de short curto ou andando meio afeminado do nosso lado. A gente tinha vergonha de entrar num bar assim e ser visto com alguém, sentar na mesa, um cara com uma cerveja ali. Então muitas vezes o cristão, ele desequilibrava para um lado ou para o outro. Ou ele era tão parecido com o mundo que a gente não sabia quem era mundo, quem era igreja, ou ele era tão diferente que ele não fazia diferença. Ele era tão santo que ele não mudava nada ao redor dele. E a gente tem que ser santo no meio deles, entende? É no meio deles.
A maneira como Deus enviou Jesus foi: o Verbo se fez carne e habitou entre eles. Eles só vão ver a glória do Pai quando a gente viver entre eles. Então não fica orando para Deus te colocar num setor lá no seu trabalho que só tenha crente. Eu me lembro que já falaram isso para uma pessoa uma vez. Vou colocar você. E a pessoa falou: não, eu quero ficar num lugar onde não tenha crente. Eu quero, no meu trabalho, eu quero ter a oportunidade de ficar num lugar onde não tenha crente. Eu quero ficar no meio de gente mentirosa, de gente fofoqueira. Eu quero ficar no meio, é o lugar que eu tenho que estar. Eu faço pós-graduação, eu falo para a Camila, todo dia eu vou para lá, irmãos, ambiente universitário, agora eu estou vendo como é que está. Eu terminei há mais de 10 anos, agora, né? Meu Deus do céu, não vou nem falar mais porque está gravando. Mas e eu já teve dia que eu pensei em desistir. E a Camila falou: não, é ali que você tem que estar. Esse é o lugar que você tem que estar. Esse é o lugar onde você tem que estar. Mas está lá para ser igreja, amém? Não está lá para absorver os ideais deles, não. Está lá para ser voz de Deus naquele lugar. A gente tem que ocupar. Habitar entre eles. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa é a característica da manifestação de Jesus, eu acho linda. Toma isso para a sua vida. Graça, fala assim, graça e verdade. A gente tem que falar com graça e verdade. A gente não pode só falar com graça, senão a pessoa vai continuar, tá errada e vai continuar errada, não vão mudar nada na vida dela. Eu te entendo, eu te respeito, você me respeita, e aquela coisa linda, e aquela pessoa que não quer ofender ninguém. Mas a gente também não pode só ficar com a verdade. Porque é verdade, porque está na Bíblia, eu tenho que falar toda hora, o tempo todo. Às vezes, até dentro de casa, marido e mulher, um crente, outro não é crente, filho, que é crente, os pais não são crentes. Às vezes a gente quer falar a verdade, mas até a verdade tem a hora certa e a unção para falar. Amém? Tem a unção para falar, tem hora que Deus não te dá a palavra para falar. Fica quieto. E na hora certa você libera. Então o Filho de Deus, ele se manifesta com graça e com verdade. Assim se manifestava Jesus. Às vezes a gente quer exortar o pecador igual Jesus exortava os fariseus, mas os fariseus não são os pecadores do mundo, não. Como Jesus se relacionava com as prostitutas, com os publicanos, é totalmente diferente de como ele falava com a elite religiosa do tempo dele. Tem muita gente vivendo na imundície do pecado, mas que não merece ser afrontada por você, espizinhada por você. Você tem que falar com graça, falar com verdade. E habitar entre eles, que é quando você estiver no meio deles, quando você for exatamente igual, que a diferença vai aparecer. Eu vou falar de 3 momentos na Bíblia, eu acho que eu já falei isso aqui em alguma ministração, mas para provar para você que o evangelismo de Jesus era assim. Ele era igual e ele era totalmente diferente. Essa é a estratégia, é a melhor estratégia de todas. Ser igual e ser ao mesmo tempo totalmente diferente. Você não precisa abrir, em João 4, Jesus encontra aquela mulher no poço. Você lembra da história? O que Jesus era igual àquela mulher? Nada, em primeiro lugar. Ela era mulher, ele era homem, já tinha uma barreira de não poder falar. Ele era judeu, ela era samaritana. E ele era um santo, profeta, filho de Deus, e ela era pecadora, porque o texto diz que ela ia buscar água ao meio-dia, porque ela não podia buscar água com as outras mulheres. Então tinha várias barreiras ali, tinha várias diferenças. Quando Jesus puxou o assunto com ela sabia dessa diferença, era nítida. Talvez ele tivesse o sotaque de judeu, ele é homem, não podia estar falando com uma mulher, e ele era profeta. Como que podia estar falando com uma pecadora? Então as diferenças estavam muito evidentes. Quando você abre a boca, todo mundo te conhece. As pessoas já sabem quem é você. Eu falo para a Camila, eu sou mais conhecido do que eu penso. Então a gente tem que vigiar o testemunho que a gente dá. Eu tenho que vigiar. As pessoas olham para nós, elas esperam. Você não falou nada, a pessoa já espera de você que você fale a palavra de Deus, que você fale o testemunho de Cristo. Jesus abriu a boca, aquela mulher já se sentiu pecadora. E ele não falou da diferença. Jesus não realçou a diferença. Ele falou da única coisa que eles tinham em comum. Qual era a única coisa em comum? Estou com sede, você pode me dar um pouco de água? Ele estava com sede e ela estava buscando água. Às vezes, quando a gente se encontra com um pecador, a gente quer ficar falando das diferenças.
Procura alguma coisa que vocês possam fazer juntos. Come uma pizza, assiste um jogo, chama para lavar o carro, vai para o shopping. Procura alguma coisa que você possa fazer com ele. Às vezes tem parentes nossos que a gente quer falar de Cristo e a gente não encontra uma coisa em comum. Procura. Quando a gente quer falar de Cristo para alguém, a gente precisa se inserir, habitar entre eles. O que eles estão fazendo? Bem, beber eu não posso. O que você pode fazer que não é pecado, né? Entra e faz junto. Habita entre eles. Que se você continuar vivendo somente com crente, você vai ser capacitado, você vai ser edificado, você vai capacitar outros, você vai ter comunhão, mas você não vai fazer a diferença no mundo. Jesus fez a diferença sendo igual e sendo totalmente diferente. Primeiro, com essa mulher do poço, você sabe o resultado. Ela evangelizou aquela cidade inteira e as pessoas foram convertidas a Cristo. Está lá em João 4. Lucas 19 fala de um cobrador de impostos chamado Zaqueu, que era totalmente diferente de Jesus. Cobrador de impostos quer dizer que ele era ladrão, tá? Naquele tempo, o Império Romano fazia vista grossa, então se o cobrador tivesse que te cobrar 100, ele cobrava 400. O Império Romano fingia que não sabia e o cobrador de impostos era entendido como um ladrão. Todo mundo entendia, aquele ali é um publicano, aquele ali é um cobrador de impostos, é um corrupto. E Jesus vai almoçar com ele. Jesus era bem diferente de Zaqueu, concorda? Bem diferente. Mas quando Jesus fala, posso almoçar na sua casa, Jesus prega o quê? Se você ler Lucas 19, quantas palavras Jesus pregou para Zaqueu? A única frase de Jesus foi, eu quero almoçar na sua casa. É o que a Mariana falou aqui. A gente tem que visitar. A gente tem que ir na casa. Quando você entra na casa, que ele vai ver a diferença. Né? Eu já cheguei em casa que a pessoa joga bom ar para disfarçar o cheiro do cigarro e tal, esconde as coisas, né? Tenta disfarçar. Mas isso é bom, entende? A consciência dos pecados dela está vindo por ela mesma. Não sou eu que estou envergonhando, expondo. Mas ela está se sentindo constrangida pela presença do próprio Deus. Você carrega a glória do unigênito, Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós precisamos entender, gente. Quando você entra, você não precisou envergonhar a pessoa, você não precisou falar nada, você só falou, hoje eu vou almoçar na sua casa. E aí Jesus chegou, aquele homem falou, olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E hoje eu dou metade dos meus bens para os pobres. Ele teve atitudes práticas de arrependimento, porque Jesus habitou entre eles. Ele se fez carne, da mesma forma ele espera que a gente seja enviado. Jesus falou, hoje veio salvação para essa casa. Terceiro caso, onde Jesus foi igual e foi totalmente diferente. Isso aqui eu estava falando na célula, eu sempre contava a história da mulher do poço e de Zaqueu. Aí um menino falou, Felipe, tem outra história? Eu falei, tem? Um menino da célula falou isso. E eu falei, ele entendeu o princípio, ser igual e ser totalmente diferente. Na cruz, tinha 2 bandidos morrendo, Jesus no meio deles. Quer ocasião para se tornar igual? Igual a um bandido, recebendo a punição de um marginal. E quando ele se fez igual, um deles olhou, peraí, ele não é igual, ele é diferente. E um deles foi salvo. Jesus evangelizou até na cruz. Amém? Então, se você está passando por alguma aflição, ansiedade, dificuldade, isso não pode calar o seu testemunho. Amém? Nós estamos vivendo tempos muito difíceis na terra. E vai piorar em alguns lugares. Mas isso não pode calar o nosso testemunho. Nem que seja na cruz. Faça a diferença. Amém? Eu não estou aqui para dizer para você que vai ter um mar de rosas, um monte de coisas boas acontecendo. Mas a gente não pode deixar que o nosso testemunho acabe, se apague. Deus não mandou um folheto do céu para evangelizar a terra. Deus mandou um homem em carne, uma pessoa que podia dar um abraço, uma pessoa que podia dar um beijo, uma pessoa que podia se relacionar. Por que eu falei do folheto? Porque quando
Nos meus primórdios de igreja, quando eu me converti, quando eu fazia parte dos 4 que evangelizavam, a gente vinha para a igreja e recebia um monte de folheto. Era o que a gente conhecia na época. Não sei se você fez parte disso, né? Quem é crente há muito tempo sabe que a gente fazia isso com todo o coração. Eu pegava aquele folheto e a gente carimbava ali, Ministério Terra Fé, e orava pelos folhetos. Espírito Santo, fala com essa pessoa, quem receber esse folhetinho. E a gente pedia para o Espírito Santo fazer aquilo que a gente não ia fazer. Evangeliza, Espírito Santo, visita. Espírito Santo visita o hospital, o Espírito Santo visita o presídio, o Espírito Santo visita o encarcerado, visita o doente. O Espírito Santo fala, visita você, eu vou quando você vai. Quem é o corpo do Espírito Santo? Como que o Espírito Santo vai? A gente pensa que o Espírito Santo fala com o incrédulo igual fala com o crente, porque você ouve o Espírito Santo falar dentro de você. O perdido vai ouvir o Espírito Santo quando você abrir a boca. Você precisa abrir a boca para ele ouvir o Espírito Santo. Você precisa estar do lado, você só precisa estar presente, segurar na mão dele. Teve várias pessoas aqui na igreja que vieram para frente aceitar Jesus. Eu me lembro de pessoas que eu não falei nada. Eu só segurei na mão e falou, quer ir? Vem comigo. E a pessoa vinha. Você precisa segurar só na mão dela. Vem para Cristo. Lá em Nova Cidade, Camila falou, né, que só falou para a mulher, quer que eu ore pela senhora? A mulher começou a chorar. E nesses evangelismos que eu fazia, a gente não dava tempo para as pessoas chorarem, porque a gente entregava o folheto bomba relógio. Era um folheto que a gente tinha que entregar e sair correndo assim, Jesus chama! A gente tinha muita vergonha, a gente era muito tímido, né? Então a gente queria entregar e deixar que o Espírito Santo fizesse a obra, deixar que o folheto fizesse a obra. Não estou dizendo que todo mundo que entregava folheto era assim, mas acabava se tornando a prática, era o que a gente fazia, é o que eu fazia. Eu me lembro de pessoas que queriam falar um pouquinho mais com a gente não dava tempo, porque tinha que ir para o culto. E a pessoa às vezes queria, eu me lembro de uma pessoa que chegou a falar, estou pensando em me matar, e a gente botou o nome dela no caderno de oração e saiu. Era o entendimento que a gente tinha na época. A gente não entrava fundo nas questões, a gente era mais superficial. E um dia eu vim para a igreja, e eu acho que às vezes Deus faz algumas coisas darem errado, né? Para dar certo depois. Amém. Eu vim para cá e não tinha folheto. E era a hora do evangelismo. Como assim não tem folheto? Então não vai ter evangelismo. Pensei. Vai nos desmarcar, não vai ter. Aí o Galber estava com a gente, pastor Galber. E o Galber falou, não, nós vamos conversar com as pessoas. Eu falei, conversar? É? Conversa? Aí nós fomos em grupo. Daqui a pouco a gente estava sentado no chão, conversando. Nós não falamos com 100 pessoas, com 1000 pessoas, porque antigamente no folheto Bomba Relógio, a gente entregava 100 folhetos, 200, 1000 e falava assim, evangelizei 1000 pessoas. Isso é panfletagem, amém, gente? Isso é panfletagem, não é um problema, você consegue divulgar, tornar conhecido, mas o alcance é... Aquele dia nós falamos com 6 pessoas, 6 ou 9, e todas elas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então, a gente foi intenso e não extenso. De repente você não precisa falar para milhares de pessoas, mas tem uma pessoa que Deus colocou para você, e é você. Quem vai ganhar ela para Jesus não sou eu, não é o apóstolo, não é o R.R. Soares, é você. A gente acha, né, que alguém que prega na televisão que vai converter, não, aquela pessoa tem um jeitinho que é você que vai abrir o coração dela. Tem gente que vai estranhar o meu jeito, que vai preferir você. Então é você mesmo. E eu estou falando aqui, eu oro para que o Espírito Santo te dê nomes de pessoas que são para você trazer, que são para você alcançar. E o que você vai fazer? Só chamar para a igreja? Não, senta e conversa. Habita com ela um pouco. É uma pessoa só que Deus está te dando? Tira um tempo para estar com ela. Irmãos, eu lidero célula há muito tempo, né? A célula foi um grande rompimento de evangelismo na minha vida. Há 15 anos, quando começou a célula, e eu comecei a cuidar de jovens, eu aprendi 3 notas no violão para poder passar tempo com a pessoa.
Eu me matriculei na academia por um mês, malhei com um rapaz por um mês. Que mais que eu fiz, amor? Joguei videogame, não tenho costume nenhum. Joguei videogame, virei noite no videogame por uma vida, amém? Então você vai ter que procurar o que você pode fazer em comum. Você precisa procurar aquilo que você é igual, para você ser totalmente diferente. E naquela tarde com o pastor Galber eu aprendi que não precisava de folheto, que eu precisava habitar entre eles. E as pessoas iam ver a glória de Deus. Eu me lembro de casas que eu visitei depois que eu aprendi isso, que eu sentava na casa e depois a mãe, e as pessoas comentavam, os amigos comentavam, poxa, aquele rapaz é tão tranquilo, tem uma serenidade, tem uma paz, mas eles só vão saber isso se você gastar um tempo ali com eles, se relacionando. Não é apenas entregar um folheto. Se Deus quisesse evangelizar o mundo assim, Ele jogava Bíblias do alto. Ele enviou pessoas. Então como é que você evangeliza? Você evangeliza sendo pessoa, sendo gente, estando com eles, se relacionando, habitando com eles. Naquele dia com o Galber eu aprendi também que a gente pode levar a pessoa até a decisão. Foi, acho que a coisa mais valiosa que eu aprendi nesses anos, sabe? Que a pessoa pode confessar Cristo comigo. Pode parecer uma coisa meio óbvia eu falar isso aqui, mas deixa eu te dizer isso. A pessoa pode confessar Jesus com você, sozinho. Quando eu aprendi isso, eu saí chegando para todo mundo fazendo apelo. Você quer entregar sua vida a Jesus? Tinha uma pessoa lá na escola, isso no meu 2º grau, que ela virou para mim, estou procurando uma religião, cansei de ser católica, estou procurando uma religião, já fui na Mormon, estou procurando. Eu falei, opa, peraí, vamos falar sobre a graça de Jesus Cristo. Aí falei de Paulo para ela. E aí eu terminei, quer entregar sua vida a Jesus agora? Ela falou, agora não estou preparada. Anos depois, ela se converteu, se batizou, foi para a comunidade evangélica da Zona Sul, me chamou para o batismo dela, pediu perdão, porque ela era do mundo e me zoava os crentes da turma. Mas sabe, eu aprendi que eu podia fazer o apelo para uma pessoa. Eu coloquei como meta pessoal. Eu posso fazer o apelo, eu posso fazer com que alguém confesse Jesus comigo. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu quero que você pense agora, quantos anos, responde internamente essas perguntas. Quantos anos eu tenho de crente? Pensa com você. Pensou? Quantas pessoas confessaram a Jesus comigo, sozinha? Se responda essa pergunta. Amém? Deixa eu te dizer, você pode fazer isso. Porque eu achava que eu tinha que trazer para a igreja. Para vir para a igreja e depois ela vir para Cristo. E lendo o livro de Atos, depois lendo os livros do T.L. Osborne, gente, muito bom. E T.L. Osborne fala que a gente inventou esse negócio de trazer para a igreja primeiro e depois para Cristo. Que na igreja de Atos as pessoas eram levadas para Cristo e depois para a igreja. Elas eram apresentadas a Cristo. Os cristãos apresentavam Cristo. O evangelismo não consistia apenas em chamar para o culto. Vem para o culto que alguém vai pregar para você. Não. Porque eu me lembro que nesse evangelismo com Galber, foi assim que eu aprendi. Os meninos estavam falando, estavam muito interessados, e era um dia de semana. E aí o Galber falou, é isso mesmo. O menino falou, domingo eu vou lá, domingo eu vou me entregar. E aí o Galber falou alguma coisa assim, e se Jesus voltar sábado? Ele não confessou Jesus ainda. E aí ele ensinou que você não precisa esperar o domingo para a pessoa ser salva. Você não precisa esperar o culto. Quantas vezes você traz um visitante para o culto, você fica esperando uma palavra e um apelo no final e não tem apelo? Tu traz aquele visitante para o culto e a palavra é confrontando o espírito de Jezabel. E você pensa, poxa, eu queria tanto uma palavra evangelística. E tem palavra que não dá para fazer um apelo no final. Quem não quer Jezabel, quem quer Jesus, vem aqui. Não dá. Diz que Dona Lloyd que sempre falava para ter um apelo no final, né? Tem que ter um apelo, mas tem palavra que... Como é que... Aí eu digo para o irmão, trouxe o visitante? Faz você o apelo para ele. Você está entendendo, gente? Hoje eu vou fazer apelo, amém? Você vai entregar sua vida a Jesus, sei que entrou aqui. Mas se eu não fizesse, o irmão que está aí do seu lado vai te abordar. Porque só de você entrar por essa porta, você já abriu teu coração para Cristo, já foi tocado nos louvores, sabe? Então você não precisa, igreja, entenda isso, você não precisa esperar o domingo à noite. Você não precisa esperar se a palavra é uma palavra evangelística ou não.
Você não precisa esperar se vai ter apelo no final ou não. Você pode fazer o apelo. Vamos ler isso na palavra? Romanos 10, esse é para você ter de cor. Romanos 10, 8, 9 e 10. Você diz, de repente você está aqui, você pode dizer, poxa, já sei isso tudo, Felipe. Então faz, meu irmão. Você sabe, então faz. Romanos 10, 8, 9 e 10. Mas o que diz? A palavra está bem próximo de ti, na tua boca, no teu coração, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor, e crer em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Esse texto está falando que se o princípio da fé é isso, é esse. Crer com o coração, confessar com a boca. Se com todo o teu coração, você que entrou aqui essa noite, crê em Jesus, crê que Ele morreu pelos seus pecados, crê que Ele ressuscitou para te salvar, e você se colocar debaixo do senhorio dEle, da autoridade dEle, toda a autoridade do diabo sobre a sua vida já está quebrada. O texto fala que a pessoa chega na frente, porque a fé é isso, é falar as coisas que não são como se já fossem. A fé é falar as coisas que não são como se já fossem. Então você está passando por uma situação, você vê o teu marido bêbado em casa e você fala, olha aí o pastor, o missionário, olha aí o profeta. Você não fala, olha ali o bêbado. Você vai falar as coisas que não são como se já fossem. Amém? Ezequiel 37 diz que Deus chamou o profeta e falou, olha o vale. Ele falou, tá, os ossos estão sequíssimos. E o Senhor fala para ele, profetiza ao vale, diga para eles, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor e vivei. Porque Deus não chamou você para ser repórter, Ele chamou você para ser profeta. Para você ficar narrando a realidade, meu filho é homossexual, meu filho é viciado, meu marido é viciado, minha esposa briga comigo, eu estou me divorciando. Fala as coisas que não são como se já fossem. Minha família é uma benção, meu marido é convertido, meu filho é profeta, meu filho é pastor, é missionário. Começa a falar as coisas que não são como se já fossem. Crê com o coração e confessa com a boca. Quando faz isso, aconteceu. Já aconteceu. Se você vem aqui essa noite, você vem à frente, você se sente ainda debaixo de escravidão do diabo, de opressão. Quando você diz, Jesus é o meu Senhor, na hora que você fala, o diabo ainda era. Mas quando você fala aquilo que não é, como se já fosse, Jesus é o dono da minha vida, ele passa a ser. O diabo perde toda a legitimidade quando você fala as coisas que não são, como se já fossem. Então, guarda esse texto para você. Guarda esse texto para essa semana. Procura um perdido e fala, olha, sabe o que você precisa? Crer com o coração, confessar com a boca. É só isso que você precisa. Mas eu não estou preparado, eu ainda fumo. Crer com o coração, confessa com a sua boca. Mas eu ainda moro junto. Crê no Senhor Jesus. Eu sempre digo para as pessoas assim, se você pudesse ficar preparado sem Jesus, você não precisava de Jesus. Se você fosse ficar santo sem Cristo, você não precisava de Cristo. Então você precisa de Cristo para poder viver em santidade. Amém? Então, do jeito que você está, crê com o coração, confessa com a boca. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. De repente, você tem alguma dificuldade para falar. Você não sabe versículos da Bíblia. Você não precisa nem falar um versículo da Bíblia, meu irmão. Faz um bolo e leva para a pessoa. Sabe fazer bolo? Quando eu aprendi que evangelismo tem mais a ver com como eu faço, como eu desenvolvo relacionamentos, do que com as palavras certinhas que eu sei falar, evangelismo tem mais a ver com a maneira como nós desenvolvemos relacionamentos do que com as palavras certinhas que a gente sabe falar. Quando eu entendi isso, eu comecei a ajudar as pessoas. Eu me lembro que no dia que isso caiu para mim, uma pessoa me pediu o livro emprestado. Eu fui lá, emprestei o livro e voltei para casa feliz. Eu evangelizei. Evangelizei.
Quando você atinge as pessoas com a bondade de Deus, com o amor de Deus, dá a quem te pede, ajuda a quem precisa, socorre quem está aflito, você está sendo o bom perfume de Cristo. Você está testemunhando sobre Jesus. Já foi Romanos. 2 Coríntios 3, 2. Vamos ler o versículo 2 e 3. Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Você é a carta. Tem uma frase famosa, que eu não sei quem foi que disse, foi uma pessoa importante na história da igreja, não me lembro o nome. Ele disse assim: pregue, se for necessário, use palavras. Nem sempre você precisa usar palavras, mas você pode pregar o tempo todo. Você é uma carta escrita pelo próprio Deus. Convide essa pessoa para fazer algo junto com você. Ajude numa necessidade, empreste alguma coisa. 2 Coríntios ainda, capítulo 5, verso 17. Eu vou ler do 17 ao 20, depois do capítulo 6, versículo 1. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus. O que é tudo isso? Tudo se fazer novo. Isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou, Ele delegou o ministério da reconciliação. Quando você encontra um outro crente, a primeira coisa que ele pergunta, você é crente? Você fala, sou. A segunda coisa geralmente é, você é pentecostal? E a gente fica na dúvida, sou pentecostal, sou neopentecostal, sou terra fértil. E aí depois, geralmente, eles me perguntam, qual é o ministério que o irmão tem? O irmão levita? Eu sempre tive o ministério da reconciliação. Eu respondi assim, eu sou do ministério da reconciliação. Você está na igreja aqui, você não sabe o que você faz, se você é da dança, do teatro. Deus ainda não me falou qual é o meu ministério, eu vou te revelar agora. Diga assim, eu sou do ministério da reconciliação. Coisa linda. Deus nos delegou esse ministério. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Se você zelar por isso, somos embaixadores, representantes de Cristo, como se Deus vos encorajasse, fizesse o apelo. Algumas versões falam, Deus faz o apelo por nosso intermédio. Deus faz o apelo por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Eu te suplico essa noite, você que entrou nesse lugar sem Cristo, afastado, o próprio Deus por nós roga, se reconcilie com Deus, não ande afastado de Deus, volte para Deus. Arrependimento, a gente tem falado nesse lugar, arrependimento não é só choro, não é emoção, arrependimento é se voltar. Está vivendo um caminho, se volta para Deus. No capítulo 6, verso 1, nós somos cooperadores de Deus. Que privilégio, meu Deus. Deus precisa de cooperação, que negócio é esse? Ele quis assim. Vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Nós somos cooperadores, nós não vamos acolher a graça de Deus de forma inútil. A gente não foi salvo para ficar salvo, sentado e satisfeito. 3S. Salvo, sentado e satisfeito. Esperando o ônibus que vai nos levar para morar com Jesus. A gente foi salvo. Se você está vivo, se você abrir os olhos essa manhã, é porque tem gente para você pregar o evangelho. Senão Jesus já te levava, já ia viver com ele. Se está vivo é porque tem gente para você ser a carta de Cristo, para você pregar Cristo para essa pessoa. Não há
outra razão por que a gente ainda não está com Jesus. Porque tem gente para a gente alcançar, tem gente para você. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: tem uma pessoa para você? Tem. Mas eu, do meu jeito, do seu jeito. Essa pessoa vai ser tocada pelo seu jeito. Ela não vai ser tocada por mim. De repente ela não vai gostar de mim, ela vai ser tocada por você. 2 Coríntios ainda, capítulo 4, verso 4. A convicção que o apóstolo Paulo nesses textos fala sobre pregar a Cristo, né? No versículo 4 ele diz assim, que o Deus desse século, 2 Coríntios 4:4, o Deus dessa presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tenta definir a glória de Deus para você. O que é a glória? A glória de Cristo. Aqui diz, a glória de Cristo, vírgula, oração subordinada, adjetiva, explicativa. Acertei? A glória de Cristo, vírgula, que é a imagem de Deus. Eu quero que você guarde essa revelação. Estou repetindo com ênfase para você guardar. Cristo, a imagem de Deus. Cristo, a imagem de Deus. Deus me enviou como filho, assim como Ele enviou Jesus como filho. O filho habitou, cheio de graça e de verdade. Eu sou a carta de Cristo. Deus roga por meu intermédio. Eu sou cooperador de Deus. Teu espírito está sendo ativado nessas coisas, amém? Mas o Deus desse mundo cegou o entendimento, para que eles não vejam essa glória. Eles vão ver como? Eles vão ver na gente. Tudo que o diabo quer é que você não veja, que você não se encontre com essas pessoas. O diabo vai criar situações para você não esbarrar com essas pessoas. Vai colocar mentiras e enganos de que a gente não tem que se relacionar com eles. Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia. Salmo 1 diz para a gente não se misturar com essa galera. Essa galera aí, quem anda com porcos farelo come, né? Já dizia os ditados que não estão na Bíblia. Salmo 1 não fala, é a palavra de Deus, ele não fala de você estar proibido de sentar com um descrente. Ele fala de não se associar no mundo do espírito com as práticas pecaminosas deles. Porque se Salmo 1 dissesse que não era para comer, para sentar, para jantar, Jesus estaria quebrando o Salmo 1 o tempo todo. Porque Jesus era conhecido por ser amigo de publicanos e prostitutas. Era essa a sua fama. E os discípulos não esconderam isso no Evangelho, não. Você não vê ali Lucas dizendo, olha, as pessoas que diziam, mas Jesus não era não. No Evangelho não diz isso. Lucas diz ali, ó, ele era amigo. O texto não diz, não, isso era o que o povo dizia, né? Os discípulos não defenderam, não. Eles falaram, Jesus, falavam dele porque ele era amigo. 2 Coríntios 4:4 diz que então que o Deus desse século quer impedir que essa imagem de Cristo, que essa glória de Cristo, que é a imagem de Deus, chegue até as pessoas. Por isso, 5, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, porque Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus que há na face de Cristo. Trazendo para hoje, eu diria mais, a glória de Cristo na face da noiva. 7. Temos, porém, esse tesouro. Que tesouro? A glória de Deus na face de Cristo, em vasos de barro. O barro na Bíblia o tempo todo é associado à humanidade, tá? A natureza humana. Então ele vai falar, olha, essa glória, esse tesouro está dentro de um vaso de barro. Numa casa, quando um ladrão entra, ele vai mexer, né? Ele vai procurar um cofre, ele vai procurar as bijuterias, ou o ouro que se a pessoa tiver, joias, né? E aí é como se Deus escondesse, porque ninguém ia procurar um tesouro num vaso de barro. Deus escondesse a glória de Deus na face de Cristo num vaso de barro, para demonstrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos.
Sofremos, e aqui eu quero me identificar com você, porque eu sinto no meu espírito que muitas pessoas, ainda no meio da igreja, sofrem de ansiedade, depressão, pressões, problemas, e às vezes isso é timidez, necessidade de aceitação, necessidade de afirmação, e é isso que impede às vezes você participar de movimentos como ontem. Você deseja fazer parte, mas você não é avesso ao evangelismo, você quer fazer, mas você passa por um monte de situações e você pensa, mas como pregar Cristo? Como? Na situação que eu estou? Sofremos pressões de todos os lados. Ele está dizendo, olha, não esquece, você é vaso de barro. E é quando Deus te usar, vivendo isso, tudo que você está vivendo, que você vai ver que o poder é dele. Quando Deus te usar no meio do que você está passando, Felipe, mas lá em casa a coisa está difícil, meu casamento, meus filhos. Sabe, o tesouro está aí dentro, ainda está. Se você creu em Jesus Cristo no teu coração, o tesouro ainda está aí dentro. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Porque nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Como está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando. Essa semana, como eu vivi isso, gente. Você está com o corpo assim exausto, trabalhando muito, cansado, parece que está todo mundo assim, né? Eu queria dormir até tarde. Jesus, o dia global de evangelização para mim foi igual, eu não sei, que eu nunca vivi, né? Mas as mulheres falam que o parto normal é assim. Eu imagino que o dia global foi um parto normal para mim, porque depois que acabou, ufa, que maravilha, que bebê lindo. Mas olha, as contrações para acontecer esse dia, quem lidera sabe, né? As contrações doem, que você pensa assim, meu Deus, estou cansado. Aí o bebê nasce, todo mundo acha bonito. Já vieram me procurar no final. Felipe, quando vai ter outro? Opa, calma. Acabei de ter um filho de parto normal aqui. Calma. Mas sabe, irmãos, saiu da minha boca esses dias, alguém estava falando sobre algum movimento de evangelismo, e eu estava conversando com essa pessoa, e a pessoa falou, Felipe, de repente tem que adiar, tem que desmarcar, tem que cancelar. E saiu da minha boca. Sabe quando você fala uma frase que não é tua? Eu falei assim, eu só desmarco esse evento evangelístico se Deus desmarcar a vinda do filho dele. Saiu assim. Enquanto Deus marcou na agenda, está chegando perto o dia, a gente tem que pregar a Cristo. Está chegando mais perto, gente. Porque a gente fala da volta de Jesus, a gente fala de algo escatológico, às vezes a gente fala sempre como algo muito futuro. Vai acontecer, desde pequeno que eu ouço falar que Jesus vai voltar. Um dia vai vir, um dia vai vir. Só que Deus marcou isso no Kairos, mas marcou isso no Cronos. Esse dia existe, tá? Esse dia existe no tempo, na nossa linha do tempo. Esse dia existe. Tem dia e tem hora, a gente não sabe de hora, mas esse dia existe. Não é uma coisa assim que, vai. E até lá o tempo está passando. E os nossos parentes estão aí. Eles precisam que a gente habite entre eles. Que a gente esteja entre eles. Eu parei no verso 16. Ele fala que o nosso exterior está se desgastando. Ainda que você esteja tão cansado, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez, acho que todo líder já pensou em desistir algum dia, né? Como eu falei, eu sou líder de célula há muitos anos. Faço discipulado há muitos anos. Já teve vezes onde a minha célula estava querendo
Estava cansado. Por mais que o meu exterior tivesse cansado, e a gente realmente está envelhecendo, né? A gente tem que admitir. A gente está envelhecendo, né? Então, algumas coisas que na época que eu era igual Daiane e Daniel, que eu aguentava, agora já estou colocando Daiane e Daniel para fazer, né? Algumas coisas, Eduardo, a gente já não aguenta mais. Não é mais como a gente realmente está se desgastando dia após dia. Mas o meu interior, não. O meu interior continua pulsando de amor por Jesus. E se renova a cada dia. E uma vez, quando eu estava assim meio querendo desistir, muito cansado, e cansado do ministério, cansado das pessoas, e dessas coisas que a gente sabe que a gente lida, Deus falou comigo. Sabe, tem líder que quer dar um tempo, né? Fala assim, não, vou dar um tempo, depois eu volto e tal, vou descansar, depois eu volto. E Deus falou comigo que eu, num dia mau, ainda estou melhor do que quem não tem Jesus. Aquilo me marcou tanto, eu digo isso para você, digo isso para as pessoas. Até você, num dia que brigou com a mulher, num dia que você pecou, você derrapou, você fez besteira, mas já se arrependeu? Você, mesmo num dia mau, você tem o Espírito Santo. Você tem a Bíblia. Você tem uma esperança e um futuro. Quem não tem Jesus, acorda. E lembra, não sei se você lembra, esse dia o Espírito Santo me lembrou o que é acordar e não sentir o Espírito Santo. Acordar e ser descrente. Como é acordar e não ter Jesus? Como é ser do mundo? Você lembra como é que é? Às vezes a gente esquece. Até você, num dia muito ruim, está melhor do que eles. Então, irmão, ainda que o seu exterior esteja se desgastando dia após dia, o teu interior se renova. Deus colocou um tesouro em vaso de barro. Então a gente sente a pressão do dia a dia. A gente sente, eu trabalho muito. Você trabalha também. A gente sente o corpo cansado. A gente passa por pressões psicológicas, né? Às vezes a gente tem necessidade, né, de extravasar, de comprar um chocolate, né? De fazer alguma coisa assim para a nossa alma, para o nosso bem. E cuide da sua alma, cuide do seu corpo, cuide da sua alma, para poder continuar servindo ao Senhor. Mas assim, mesmo que você não esteja assim tão bem, busque acompanhamento, busque orientação, busque ajuda, mas não deixe de ser a carta de Cristo. Não deixe isso apagar o seu testemunho. 17 fala que as nossas aflições leves e momentâneas estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Eu já falei isso aqui em Terra Fértil. A gente só chama de leve e momentânea depois que passa. Né? Tem coisas que eu vivi que eu falo assim, naquela época, passei por uma leve e momentânea tribulação. Porque quando você olha na linha do tempo, foi 6 meses, foi 1 ano. Né? Mas enquanto você está vivendo, você não chama de leve e momentânea. Você chama de tribulação mesmo. Né? Você está na tribulação. Então quando você está vivendo, se você está vivendo a tribulação, você está imerso naquele ambiente ali. Você só enxerga a tribulação. Mas depois que você sai, você consegue ver. É leve, é momentânea, comparado ao que ela está produzindo. Se você não apagar a chama do testemunho. Amém? Sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, porque os visíveis são temporais, ao passo que as coisas que não se veem são eternas. Você num dia difícil está melhor do que quem não tem a Cristo. Jó 42. Vou pregar em Jó hoje. Jó 42. Vamos falar de dia difícil, vamos falar de tribulação. Vamos para Jó. 42. Eu estou tentando responder aquela pergunta inicial. Por que algumas pessoas não evangelizam? De repente você está passando por uma tribulação. E você olha a tua vida assim e fala, o que eu tenho para dar? Como é que eu vou orar por aquelas pessoas? Tu imagina Jó, cheio de feridinha pelo corpo. Eu tinha um cachorro que morreu cheio de ferida no corpo, a gente chamava ele de Jó. Todo ferido, todo doente.
Ninguém tratou do Jó. Lembra, mãe? Minha mãe está aqui na primeira fileira. Vem. Jó 42, versículo 7. Logo depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, declarou a Elifaz: eis que estou indignado contigo e com os teus 2 amigos, porque não falaste a verdade sobre a minha pessoa, como fez o meu servo Jó. Versículo 8: levai agora 7 novilhos, 7 carneiros ao meu servo Jó, e mediante eles oferecerei um holocausto, sacrifício de elevação totalmente queimado pelo vosso pecado. O meu servo Jó. Jó falou um monte de coisa errada, né? No meio do livro ali. Mas Deus faz a diferença de você num dia ruim para quem não serve. Vai lá e o meu servo Jó intercederá por vocês. Eu aceitarei a oração dele em vosso favor, e não vos retribuirei segundo a vossa culpa e falta de juízo, porque não falaste a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. E versículo 10, depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero Jó. Algumas Bíblias dizem que ele virou o cativeiro de Jó. Quando Jó orou pelos seus amigos, ele concedeu em dobro tudo que possuía antes. Você pode imaginar Jó todo feridinho, careca, doente, perdeu mulher, perdeu casa, perdeu filho, todo arruinado. Aquele homem tinha motivo de sobra para dizer: Deus, não vou orar por ninguém não. Orar? Eu estou precisando ser orado, estou precisando receber oração. Não é verdade, irmãos? Tem dia que você vem para a igreja cheia de autoridade. Tem dia que você está cuspindo fogo, que você vai, mastigar Satanás assim, igual... chega do encontro com Deus, né, Roger? Tem dia que você se sente com autoridade, mas a autoridade não tem nada a ver com o que você sente, entendeu? De repente, hoje você chegou aqui e você se sente totalmente sem autoridade. Se sente, não consegue nem levantar a mão e adorar o Senhor. Mas se tem uma pessoa que poderia se sentir tão esvaziada, sem autoridade, sem moral com Deus, de repente, porque foi repreendido por Deus também, era Jó. E Deus mandou os amigos irem lá para Jó orar. E Deus vai colocar hoje gente para você orar, sabia? Você está todo feridinho, todo... Ora. E quem sabe quando você orar pelos seus amigos, Deus vai virar o teu cativeiro. Amém? Vai mudar coisas em você, porque quando você dá, dar é melhor do que receber, entendeu? De repente você veio aqui para receber uma oração. De repente você veio aqui para receber uma bênção, mas Deus te trouxe aqui para aprender a ser uma bênção. Quando você for uma bênção, você vai ter bênção, porque você é bênção. Dar é melhor do que receber, e você vai ser um canal de Deus. E nós vamos fazer isso aqui no final. Você vai ser um canal de Deus para alguém. Último texto, Colossenses 1,15. Lembra que eu falei que a glória de Deus está na face de Cristo, que é a imagem de Deus, que Deus nos enviou como Ele enviou a Cristo, que o Espírito Santo roga por nosso intermédio. Aleluia! Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Se você entendeu que você está sendo enviado como Jesus foi enviado, olha o que tinha em Jesus. Aleluia. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A gente fala sobre Jesus, isso é lindo. Ele é a imagem do Deus invisível. Deus não podia ser visto, né? Deus não é visto. Mas você consegue ter uma imagem de Deus porque você viu as representações, né, que as pessoas fizeram da imagem de Jesus. E o povo daquela época pôde ver a Deus. É isso que João fala lá em 1,14. Vimos a sua glória. Deus não podia ser visto, mas a gente pôde ver quando Deus habitou entre nós. Ele se fez carne. Então Ele tabernaculou entre nós, Ele habitou entre nós, e nós vimos a Deus quando vimos a Cristo. E Jesus falou: eu vos envio como o Pai me enviou.
Eu quero terminar dizendo que o mundo anseia ver a imagem de Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ronan é a imagem do Deus invisível. Lúcia é a imagem do Deus invisível. Roger é a imagem do Deus invisível. A gente sabe que Cristo é a imagem do Deus invisível. Eu não vou ler porque não dá tempo, mas Colossenses 2:8 fala que em Cristo habitava tudo de Deus, a plenitude da divindade habitava em Jesus, corporalmente. Em Jesus, Colossenses 2:8, habitava a plenitude da divindade, tudo de Deus. E aí depois eu fico meditando, o que significa ter tudo de Deus num corpo humano? O que significa isso? Eu ainda estou tentando entender o que significa isso. Mas não bastasse o versículo 8 dizer isso, o 9 e o 10 falam, e nós recebemos a plenitude de Deus que estava em Cristo. Tudo de Deus que estava em Cristo está em mim. Fica de pé em nome de Jesus. Olha para uma pessoa agora, não precisa ser que está do seu lado, pode ser pela igreja, você pode ser guiado pelo Espírito agora. Você vai olhar nos olhos de alguém, você vai ser a imagem de Deus para essa pessoa. Se Deus te dirigir a orar, você vai orar, você vai ser a carta viva, mesmo que você esteja cheio de feridas, mesmo que você esteja doído, você vai ser uma bênção. Felipe, não está tudo perfeitinho comigo, não. Você será uma bênção, meu irmão. Você será uma bênção. Vai até alguém, fica de frente para alguém, gente. Vai lá, está todo mundo olhando para mim? Amém? Você vai ver a glória de Deus agora. Quer ver a glória de Deus? Ninguém sozinho, ninguém sozinho. Ninguém sozinho. Fica diante de alguém agora. Fica diante de alguém. Você é a imagem do Deus invisível. Eles não podem ver Jesus, eles podem ver você. Eles podem ver você. Então faça aquilo que Deus te mandar fazer agora. Toca nessa pessoa como se o próprio Deus tocasse. Felipe, quem vai orar primeiro, quem vai orar depois? Não sei. Seja um canal de Deus. Só seja um canal de Deus. Brilha a luz de Cristo. Seja um canal, não seja uma represa. Tem uma riqueza em Deus dentro de você. Tem um rio poderoso de Deus, uma riqueza, um tesouro. Eu posso ver tanta coisa de Deus na tua vida. Tem dons, tem profecia, tem dons de curar. Oh, namai canta lama, shira lama, sura lama, shira lama, sura lama, canta lama, sura lama, shira lama, sura lama. Brilha a tua luz, Senhor. Brilha a tua luz, Senhor. Mesmo que estejamos fracos, cansados, a excelência do poder se manifesta aqui nessa noite. Vasos de barro, para que a glória seja dele, para que a glória seja dele. Não tem nada a ver com você, é dom de Deus. O que vai acontecer agora não tem a ver com você, com a sua santidade, com o seu zelo, com a sua dedicação. É a graça. Toca nessa pessoa com imposição de mãos. Receba o batismo no Espírito Santo. Receba a cura. Receba Cristo como seu Senhor e Salvador. Se tem alguém aqui que nos visita essa noite, que quer Jesus, traz essa pessoa aqui na frente.
Eu quero servir ao mesmo Deus que você serve. Traz essa pessoa aqui. Alguém que está afastado. Alguém que precisa ser reconciliado. Eu quero reconciliar você com o seu propósito. O Pai está rogando para a igreja: meu filho, entende que eu evangelizei o mundo quando eu mandei Jesus, e eu te envio como eu envio Jesus. Se reconecta ao propósito. Existem valores que estão esquecidos, que estão perdidos dentro de você. Pode orar por outra pessoa. Se você entendeu que você tem riqueza dentro de você, tem tesouro, tem unção, tem autoridade, enquanto você ora pelos seus amigos, olha aí o que Deus está fazendo. Olha aí o que Deus está fazendo. Ele vai te reconectar no seu propósito, como se Deus rogasse através de você. Não é todo mundo que vai receber uma imposição de mãos aqui na frente, mas vai ter muita gente recebendo a sua imposição de mãos essa semana. Vai ter muita gente recebendo a sua imposição de mãos essa semana. A sua oração, a sua profecia. Você diz: Felipe, eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu dizia: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? O Senhor poderia ter escolhido tantas outras pessoas. O Senhor escolheu a mim. Você veio, amém? Vem para cá, jovem. Deus te abençoe, querido. Deus marque sua história essa noite, em nome de Jesus. Você quer se reconciliar com Ele? Você é aceito. Você é recebido. Você é recebido por Deus. Você é recebido pelo Pai. Fica um jovem aqui com ele. Isso, fica um jovem aqui. Pode ficar aqui na frente. Tem mais pessoas, amém? Vindo aqui se reconciliar, amém? Se reconciliar com Deus. Vem. Continua, gente, continua. Vamos parar não, a gente não vai cantar agora não. Vai abraça alguém. Vai, pratica, vai até alguém. Vai até alguém. Você vai descobrir as riquezas que tem dentro de você. Aquele dia eu descobri que não tinha folheto e eu tinha que fazer alguma coisa. A primeira vez que me chamaram para pregar foi porque faltou uma pessoa. Oh, Jesus, deixa Deus descobrir o que tem dentro de você. Deixa as pessoas descobrirem o que tem dentro de você. Deus já sabe. Vai, eu quero vocês se movimentando, igreja. Vai até mais alguém agora. Eu vou te provocar. Sai do seu lugar, vai até alguém. Fazer o quê? Ser bênção. Olhar nos olhos, dar um abraço, orar, profetizar. Tem pessoas aqui ainda para se reconciliar com Jesus. Tem pessoas aqui para serem batizadas no Espírito Santo. Pergunta essa pessoa se ela é batizada no Espírito. Pergunta essa pessoa se ela tem alguma enfermidade. Entrega uma palavra de conhecimento para essa pessoa. Felipe, eu só tenho 2 meses de crente, eu já posso fazer isso? Pode. Você tem um tesouro dentro de você. Uma jovem aqui, lá do evangelismo, glória a Deus. Mais uma mulher aqui com Cristo. Tem homens aqui essa noite que querem se reconciliar com Deus? Tem? Vem aqui na frente. Traz essa pessoa. Deixa eu te falar, essa noite não é um apelo só para salvação, não. É um apelo para a igreja transmitir a graça de Cristo. Então é para você ministrar cura, é para ministrar batismo no Espírito, é para ministrar renovo espiritual, é para liberar uma palavra, é para Deus colocar em ordem a casa da pessoa. Divórcios serão interrompidos essa noite, em nome de Jesus. Vícios serão interrompidos em nome de Jesus. Consolo de Deus vai chegar para quem está triste, para quem está doente.
Se você está triste e doente, se você se sente sem amigos, seja amigo, seja bênção para alguém. Seja bênção para alguém. Não se coloca na posição de vítima. Jó tinha todos os motivos para se sentir vítima. Vamos adorar o Senhor. Você vai continuar deixando fluir, amém? Praticando o que Deus ensinou. Tem mais um jovem vindo aqui à frente. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Aqui é uma ganhadora de vidas, ó, chegando aqui com mais um. Trouxe 2 hoje. Amém, mais um vindo para Cristo. Abraça esse jovem. Amém. Vamos adorar o Senhor. Enquanto a gente canta, continua essa no canal. Traz gente para cá. Ele é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o cabeça da igreja, o firme fundamento da nossa fé. Sangue temos paz. Princípio primogênito, a palavra imortal, o Rei do universo, Adore o Senhor. a essência da vida. Essa vida está dentro de você agora. A vida de Deus está dentro de você. A essência da vida, a essência da vida. Cantamos Soberano Deus. Soberano Deus. Vem. Vem. Aleluia. Soberano Deus. Para um pouquinho. Tem muita gente aqui. Glória a Deus. Chama esse pessoal mais pra cá. Vem, meu filho. Vem. Vamos juntar aqui mais à frente. A igreja vai ver vocês. Vai fazer a maior festa. Abaixa só mais um pouquinho. Chega mais, isso. Chega pra cá. Isso. Vamos encher aqui. Deus falou teu coração, amém? A essência da vida está dentro de você. Tem mais ali uma mulher, um homem e mais um jovem que eu consigo identificar aqui. Acende a luz para mim, por favor. Pastora Márcia, chega aqui. Eu lembro de você, amém? Eu me alegro na tua vida. Glória a Deus. Vamos repetir a oração? Vocês estão prontos? Agora, vamos fazer um compromisso com Jesus. A igreja vai orar junto com vocês, amém? Todos vocês que vieram, decidiram entregar o seu coração a Cristo. A essência da vida está dentro de você. Acredite, é real. E você vai declarar isso com a tua boca, aquilo que você está crendo no seu coração. Vamos orar e a igreja junto, vamos orar junto com eles. E nessa noite, o Senhor está ouvindo a sua oração, está cumprindo o que a palavra dele diz a respeito de você e de mim. Então oremos assim: Pai, em nome de Jesus, entrego a minha vida, o meu coração, porque eu creio que Jesus morreu e ressuscitou e mora dentro de mim.
Por isso eu digo nessa noite: vem fazer morada em mim. Vem fazer morada em mim, Jesus. A minha vida é tua. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, porque a festa do céu, a festa do céu. Aleluia. Eu quero que você olhe, vire para a igreja. Olhe para a igreja. Essa é a tua família que te ama. Bem-vindo à família de Deus. Aleluia. Amém. Para acabar, eu queria que vocês seguissem a pastora Márcia, a equipe do Jaleco Verde. A gente vai pegar os dados de vocês para a gente acompanhar a nova vida, a caminhada de vocês. Queria que você olhasse para a sua mão. Olha para a tua mão direita, igreja. Olha para a tua mão. Eu vou orar por você para essa semana as suas mãos serem bênção sobre alguém. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o teu poder flua, não apenas no templo, não apenas no culto, nas células, Deus, nas reuniões caseiras, nas visitas. Usa as mãos dos teus filhos para que eles façam um apelo, para que a pessoa confesse Jesus com eles durante a semana, para que eles sejam ganhadores de almas. Ativa no meio do teu povo o evangelismo, ativa o testemunho de Cristo, a pregação de Cristo. Sejam enviados como filhos de Deus para se manifestar ao mundo, em nome de Jesus. Amém? Próximo livro vai ser de evangelismo. Glória a Deus. Amém. Deus nos deu uma direção para publicar um segundo livro, para falar de evangelismo. E todos os recursos, eu ainda não terminei o livro, mas todos os recursos do livro vão custear o livro e vão ser enviados para a missão, para Angola, uma nação que o Senhor tem plantado no nosso coração para fazermos alguma coisa. Então aguarde novidades aí em breve, estou anunciando. Ótima semana, Deus abençoe a sua vida, seja bênção para alguém, em nome de Jesus. Amém.